Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui. Juliana está entrando. Olá, Olá, Juliana. tudo Tudo bem, bem com você, Solimar? Juliana? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que está seu final de semana, Juliana? Hoje está um final de semana um pouquinho mais tranquilo. Deixa eu achar um filtro legal aqui para usar. Que a minha filha está na casa da minha mãe. Então, eu estou podendo dar uma atenção melhor às coisas que eu gosto de fazer e trabalhar um pouquinho mais focado. Já separou o vinho para você tomar à noite? Ah, teve um happy hour ontem pelo Zoom com os nossos amigos do BNI e a gente já tomou ontem a cerveja. Ontem eu tomei cerveja também, mas hoje eu vou tomar um vinho. Tá certo. Tem que aproveitar o momento em família, né? É, a gente tem trabalhado bastante em família. Eu e meu marido somos sócios, né? Você conhece o André? Ele já esteve com você, foi em Castelo. E a gente está trabalhando ladinho, lado a lado, um com o outro, aqui, todos os dias. Juliana, então eu vou te pedir um favor, eu estou fazendo agora. Aí embaixo tem um aviãozinho. Ah, sim, vamos Clica, convidar. clica nesse aviãozinho aí e convida seus amigos para nossa live. Eu tenho uma equipe aqui de suporte que também já está convidando a galera. Até Ah, já você está vi com aqui minha equipe? querida amiga, instrutora Mastermind de Minas, Lígia Mendes, já entrou, tá aqui prestigiando a gente. Ok. Então, galera, o Instagram gosta muito de coraçãozinhos e nós dois gostamos muito de aviõezinhos. Então, fiquem à vontade aí em nos ajudar. Fiquem a postos. Então, Juliana, a gente está fazendo como se fosse, vamos dizer assim, um curso Ah, onde a gente está com diversos consultores, cada um na sua área de especialidade, né? aham. E nós queremos compartilhar conhecimentos, experiências, vivências com as pessoas de uma forma em geral, mas principalmente com os empresários, com as empresas. E nosso objetivo é contribuir positivamente, agregar valor às empresas. Sim. Eu, Juliana, eu, se o seu Wi-Fi estiver ruim, não sei como é que está aí, não, para mim você tá vai chegando para o 4G. normalmente. Vamos perguntar para quem está assistindo se está cortando a minha imagem, que para mim tá normal. Você tá chegando super bem aqui. Aproveitar e mandar um beijo Então, para Estela. A Estela também entrou, tá assistindo a gente, que bacana. Isso. Pessoal que está assistindo, a minha imagem está chegando corretamente aí para vocês? se Ah, seu Wi-Fi estiver ruim, vai para o 4G. Tá bom? não, a Lígia respondeu aqui que tá tudo certo, tá chegando bem ali para ela. Você me ouve bem, Solimar? Galera, quem está assistindo a live, que estão falhando, por favor, se tiver alguma conexão falhando, nos avise qual dos dois, se é a minha ou é da Juliana, por favor. Bom, que o Solimar é bem metódico em relação a essas coisas, né? Ó, a Lígia tá dizendo que tá tudo certo, Solimar. Vamos começar esse papo aqui. Vamos começar então, Juliana. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Juliana. Quem é você? Qual a sua empresa? Quais os serviços que você presta? Fala um pouquinho de você. Falo sim. Eu ajudo as pessoas a realizar seus sonhos, porque quando nós temos grandes metas na nossa vida, nós temos que gerir alguns comportamentos e desenvolver principalmente a nossa autoliderança. Meu nome é Juliana Costa, sou instrutora e diretora da Mastermind aqui no Espírito Santo. A Mastermind é uma empresa que representa a Fundação Napoleão Hill, que é americana, e nós treinamos líderes para que eles tenham sucesso nas suas vidas pessoais e profissionais. É isso que eu faço.
Eu não sei se o problema é na minha conexão ou se o problema é na conexão da Juliana. Quem está assistindo, por favor, me diga se vocês estão me ouvindo bem, e se estão ouvindo a Juliana bem, ou se eu preciso me reconectar, ou a Juliana precisa se reconectar. Preciso do feedback de vocês. Então, Juliana, só eu não estou te ouvindo. Está todo mundo me ouvindo, você está me ouvindo, está tudo normal, mas eu não estou te ouvindo. Eu te ouço muito bem, Solimar. Não sei o que a gente pode fazer. Que tal mandar as perguntas pelo chat? Tá. Eu vou mudar a minha conexão, Juliana. Só um minuto, por favor. Tudo bem. Por gentileza. Não parece que está dando. Certo. Por favor. Do planejamento financeiro eu posso falar um pouco, mas não sou especialista. Ah, tá. Não, desculpa. Desculpa, Juliana, misturei o título da live. Deixa eu explicar. Criatividade para recuperação de crise. Então fala um pouco, a gente. Desculpa, porque eu acabei de me reconectar. Voltou a minha conexão. Agora estou no ar de novo. Desculpa. Agora você está me ouvindo bem? Então vamos lá. A importância da criatividade aí, Juliana, na recuperação das crises. Primeiro, o que é criatividade? O que a gente poderia entender de criatividade? Tudo que a gente fala em relação a resultados, em relação a atitudes de liderança, ela está relacionada às 17 leis do sucesso de Napoleão Hill. É bom, assim, as pessoas que estão nos assistindo entenderem isso bem, porque existe toda uma ciência da prosperidade, uma ciência do sucesso, que as pessoas que estão munidas do poder da liderança, da autoliderança, da liderança de equipes, precisam entender. E uma das leis que Napoleão Hill entendeu, estudou e concluiu é que é necessário que a gente use a nossa mente de uma forma adequada e que a gente desenvolva a nossa imaginação. Então, quando a gente coloca a nossa criatividade de uma forma concentrada nas soluções de problemas, a tendência é que a gente consiga encontrar soluções mais fora da caixa. Então, por que esse tema ele é um tema muito importante hoje, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas rodadas de criatividade promovidas pela Mastermind aqui no Espírito Santo, com os nossos participantes e alguns colegas empresários que participam de grupos do BNI. Por que isso? Porque no início da quarentena, muitos empresários estavam com uma preocupação muito grande, né? O que vai ser do meu negócio? Eu vou fechar? Tenho soluções? Então, muita gente, né, estava com a cabeça muito pré-ocupada em temas negativos, em coisas do tipo, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Inclusive, no início, né, a primeira semana foi uma semana de muitos anúncios do governo, de ajuda, de auxílio, de linhas de crédito, de renegociação. Então, as pessoas estavam com foco muito no problema. E Napoleão Hill já dizia que para você conseguir ter sucesso na vida, você precisa ter uma coisa chamada atitude mental positiva. E, então, nós não temos espaço para ter foco no problema. Nós precisamos ter foco na solução. O problema ele precisa ser resolvido. E enquanto as pessoas estão preocupadas, vivendo a ansiedade do futuro, no dia de hoje, elas estão pressionando demais a cabeça, a mente, o cérebro, e desenvolvendo um pouco o lado da criatividade. O lado racional domina muito
e o lado criativo tem pouco espaço para trabalhar, ele não trabalha tão bem assim sob pressão. Então, quando você promove a criatividade estruturada, que é o que nós fizemos, promove rodadas de criatividade estruturadas, nós ajudamos a pessoa a despressionar esse cérebro tensionado de preocupações, colocando a atenção na ajuda de outra pessoa. Então, Solimar, foi muito bacana que nós juntamos assim, grupos de 10 em 10 empresários, na verdade, empresárias que nós fizemos com algumas mulheres, as mulheres aderiram mais à causa. Então, fizemos... Como sempre. Como sempre, as mulheres... Juntamos grupos entre 10 e 15 mulheres, separamos 1h30 do nosso dia, entramos todas no Zoom, e aí uma das meninas colocava a situação do negócio dela, né? Como é que ela estava, as grandes preocupações que ela tinha e um problema que ela precisava resolver. Por exemplo, a minha loja só atende presencial e meus clientes são pessoas mais velhas, o que eu posso fazer para continuar atendendo esses clientes? Então, com a contribuição de todas as pessoas, fazendo rodadas de brainstorming, as outras empresárias iam dando ideias para ela de como atrair mais gente, como ir para a internet, como fazer um marketing diferenciado, como é que ela poderia levar esse produto até aquele cliente, ideias. Por quê? Porque a gente carrega na nossa história, né, uma série de experiências. E às vezes uma experiência que você viveu cria um link diferenciado que pode ajudar aquela pessoa a resolver um problema que para ela é muito complexo. E nesse momento... Verdade, concordo com você. Não é? Nesse momento, a pessoa tira a cabeça dela da preocupação e relaxa para ouvir outros pontos de vista. Então, é um momento muito relaxante, criativo, estruturado, e que aquele empresário, aquela empresária recebe ideias de outras pessoas e, portanto, ela amplia o olhar dela, ela amplia o leque de opções que ela pode utilizar para o negócio dela. Depois disso, a gente faz um plano de ação, porque não adianta vir dando ideia na vida dos outros, que isso é muito bom, né? Dar ideia na vida dos outros, e isso não sai do papel. Então, a gente monta um plano de ação e aí a gente vai acompanhando aquela pessoa na implementação. Então, não é só usar a criatividade, é aplicar isso para um problema real que pode ajudar um empresário a salvar o seu negócio. Esse método que nós utilizamos é chamado de MASP. Ele é um método que veio da qualidade, não é uma invenção nossa. Talvez a forma que a gente aplique seja uma invenção nossa, né? Uma forma da Mastermind de trabalhar no Brasil todo. Nós já fizemos isso com mais de 100 mil empresários, porque é uma técnica que a gente ensina no nosso treinamento de liderança. O feedback é extremamente positivo. Algumas pessoas dizem que essa técnica salvou os negócios, porque ele aprendeu a resolver os seus problemas de uma forma muito mais eficaz. E é um momento assim de muita doação, porque se tem uma coisa que o ser humano gosta é de ajudar as outras pessoas. E quando você dá ideias e aquela pessoa, você vê aquela pessoa ficando mais feliz, ficando positiva, ficando otimista, você muda a atitude mental, que é o que nós tanto queríamos, né? Aí nós voltamos aquela pessoa para o estado de crescimento, que é acreditando que ela pode fazer algo melhor, que ela pode mudar a situação que ela vive. Então, resumindo um pouquinho, tem um artigo meu nas minhas redes sociais para quem quiser entender um pouco mais desse método e explicando direitinho, saiu na ES Brasil, eu divulguei lá, e aí as pessoas podem ler e conhecer com mais detalhes. Também pode fazer contato com a gente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Segundo os psicólogos, quando a gente dá de cara com uma crise, com um acidente, com um problema sério, a gente passa por 6 fases. Choque inicial, negação, raiva, barganha, reconhecimento da perda e integração. Sim. Então, pelo que eu entendi, esse método, essa mecânica, o seu trabalho, ajuda o empresário ou ajuda as pessoas a encurtar essas fases e mais rapidamente para a fase da integração, ou seja,
o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, o que eu posso evoluir, o que eu posso crescer, como eu posso me adequar, né? Como posso conviver com essa nova realidade, ou como posso tirar proveito dessa nova realidade. É mais ou menos por aí? Ah, você foi perfeito na análise, no link, Solimar, é isso mesmo. Tem a pessoa, quando ela sofre um impacto muito forte, ela vai passar por todos esses caminhos. Quem tem atitude mental positiva, já pratica isso, já cultiva isso há muito tempo, naturalmente vai passar por isso mais rápido, mas vai passar por todas as fases. Pode ser em dias, pode ser em minutos, mas a pessoa vai passar por todas elas. O que a gente faz, o que a gente busca fazer, para aquele empresário que está aberto a ouvir ideias, que quer ouvir opiniões, que gosta de trocar mesmo, né, de ter essa empatia com outros, encurtar o caminho ouvindo as experiências que as outras pessoas tiveram. Portanto, é um processo de profundo aprendizado. Porque além da pessoa ampliar o ponto de vista e ver outras possibilidades que ela não tinha enxergado, ela aprende. A gente aprende, todo mundo aprende. Então é um momento que todos ganham. Deixa eu te interromper, rapidinho. A galera que está participando, o Instagram gosta de coração. Clica no coraçãozinho do lado para a gente de vez em quando. E nós dois, eu e a Juliana, nós gostamos de aviãozinho. Então, de vez em quando, aí, por favor, quem está assistindo, clica no aviãozinho e convide seus amigos. O Instagram gosta de coração e nós dois gostamos de aviãozinho. Então, nos ajude aí nesse sentido. Dá sequência aí. Desculpa te interromper, Juliana. Não, adorei essa estratégia. Vou utilizar nas minhas lives agora. Instagram gosta de coraçãozinho, adorei. Deixa eu aproveitar e agradecer a presença aqui da Giovanna Pellegrini, que é uma mastermind lá de Linhares, participante de uma turma nossa, que linda, maravilhosa. Zé Carlos Sá, que é instrutor, nosso companheiraço aqui, consultor de vendas também. Que bom que vocês estão aqui, tá? Estela, Liliane, Imaculada. Tô vendo os coraçãozinhos subindo aí, ó. Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui. Às vezes a gente fica falando assim, vou assistir mais uma live, né? Porque tem tanto acontecendo. Então, realmente, você dedicar esse tempinho aqui para estar conosco é muito valoroso. A gente fica muito feliz, né, Solimar? Agradecemos. Compartilhar é sempre bom. Então, o que a gente recomenda, assim, sinceramente, né? Quem tem equipes, que sente com a sua equipe e extraia dela o melhor que ela pode ter para esse momento, que é dar opiniões de como sair da situação. Inclusive, a gente troca, a gente não fala assim, estamos em crise, a gente diz, estamos em recuperação. Porque cada vez que a gente fala a palavra crise, mais a gente procura crise. Cada vez que a gente fala mais a palavra recuperação, nós estamos caminhando nesse sentido. Então, nós temos histórias nos livros de Napoleão Hill que contam, inclusive, que né, o BAC de 1929, lá nos Estados Unidos, foi, em uma semana, uma união de mentes, né, onde Napoleão Hill fazia parte, largou-se o termo crise para falar de recuperação e a mídia comprou a ideia, os líderes todos, os empresários todos compraram a ideia e o país mudou de energia em uma semana, ao parar de falar em crise e começar a falar em recuperação. A gente vive isso aqui, isso é um passo na atitude mental positiva, né? Então, o que eu acho que você pode fazer? Você é empresário que está aí assistindo, que segue o Solimar, que segue a gente também, a Mastermind. Seu negócio está num momento difícil, está sem saber como fazer, chama um time, chama um fornecedor muito querido, um cliente muito querido, pessoas de muita confiança, junta aí numa sala do Zoom e coloca claramente qual é o problema e peça sugestões de solução. As ideias vão Então fazer pequenas reuniões com equipe, ou com o próprio cliente, ou com fornecedor, ou com representantes. Sim. É uma iniciativa interessante para estimular a criatividade
Isso alimenta a criatividade? Alimenta muito, porque quando você dá uma ideia, a outra pessoa, ela encarta na sua ideia, né? Se uma ideia desencadeia a outra ideia. Então, você colocar várias pessoas juntas, no momento de... vamos dar um passo atrás. Passo número 1. Identificar um problema bem específico, né? O meu problema é manter a entrega no prazo no interior do Espírito Santo. Vamos supor que você tenha essa logística. Então, o problema está claro, né? Entrega no prazo, vamos supor que seja um produto perecível, você tem que entregar em no máximo 2 dias. E por conta dessa situação de reclusão das pessoas em casa, nós não temos conseguido utilizar os serviços de transporte da melhor forma possível, então nós temos alguns atrasos acontecendo. Então, esse o problema está claro. Pessoas, me ajudem a arrumar possíveis soluções para este problema. E aí as pessoas começam a dar soluções. Qual que é a ética dentro do brainstorming, né? A gente dá ideias e não discutir ideias. Todas as ideias devem ser anotadas, todas as ideias merecem respeito. Isso é uma dificuldade na reunião normalmente, que as pessoas começam a dar ideias, outras começam a julgar. Aí acaba inibindo, né, a participação. Porque você vê as pessoas, as 2, 3 primeiras pessoas que deram ideia, receberam crítica, aí você acaba, né, ficando inibido de dar suas ideias. Você não quer falar porque você também não quer receber críticas. Então, a ética numa rodada de brainstorming é de ideias. Todas as ideias devem ser anotadas. Durante 20 minutos, 30 minutos, enquanto o grupo tiver com energia, ou seja, as ideias estão sendo dadas, anotam-se as ideias. Pronto. Finalizou a rodada de brainstorming? Agora vamos discutir qual é a melhor ideia, ou as melhores ideias. Aí sim, nós temos um momento para debate. Porque se a gente ficar perdendo tempo discutindo todas as ideias que vão ser colocadas na mesa, além de atrapalhar o processo criativo, que é quando um gatilho mental acontece e a outra pessoa lembra de algum fato e consegue incorporar numa ideia que um anterior deu, a gente gasta muito tempo. E aí as pessoas vão ficando nervosas, porque tem gente que não tem preparo para debate, tem gente que não gosta de ser confrontado. Então a gente foge disso numa rodada de brainstorming. Além disso, Juliana, além disso, às vezes uma boa ideia naquele momento, né? Naquele momento a gente não achou aquilo uma boa ideia. Mas daí uma semana, 2, um mês, ou aquela ideia pode gerar um insight no futuro, né? Pode. Então, às vezes, aquela ideia que a gente, isso não é interessante, isso não é legal, mas depois pensando melhor, ou daqui um mês, né, se a gente tiver anotado e puder recuperar as ideias. Isso, registrar. Quando nós conduzimos isso, né, um processo aqui feito pela Mastermind, a gente tem o nosso protocolo para garantir que a coisa vai funcionar do jeito que deve funcionar. Agora, o que eu, como empresária, como uma pessoa que gosta de ajudar muitas pessoas, penso, né? Independente de você seguir um rito, seguir um protocolo, ter um profissional junto com você aplicando, o mais importante é que se faça. Porque mesmo que não dê muito certo, já deu certo. Porque você já botou 2 cabeças para pensar, como diz a Mônica aí, e 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, nós temos um entendimento dentro da Mastermind é que juntos somos mais do que somados, né? Porque uma ideia ajudando a outra, a gente cria uma ambiência forte. A sinergia, né? A sinergia acontece. Sinergia, isso. Isso. Então, depois da rodada do brainstorm, se discute ali, se investe algum tempo, às vezes meia hora, às vezes até mais do que isso, discutindo a melhor solução entre aquelas soluções que foram apresentadas, né? E aí sim parte-se para um plano de ação que pode-se usar o modelo do 5W2H, tem empresas que têm seu próprio modelo, algumas empresas vão estruturar isso numa ferramenta, um Trello da vida, um MS Pro. Agora nós temos as metodologias ágeis. Dá certo. Sim? Nós temos agora as metodologias ágeis. Nós temos aí
o Scrum, o OKR, né, o Canvas, o Kanban. Nós temos aí um monte de ferramentas simples, de fácil uso, né, muito simples. E que, dependendo, cada ferramenta tem a sua situação, mas tem muita coisa interessante que pode ser usada. Aí nesse ponto, o que a gente alerta, né, para as pessoas terem muito cuidado? A ferramenta não substitui a inteligência humana, então a ferramenta ela vem depois. Ah, nós vamos usar um Kanban para fazer, nós vamos usar um Canvas para fazer isso. Se as pessoas que estão envolvidas têm dificuldade com o método, eles vão gastar mais tempo tentando aprender do que efetivamente fazendo o que nós temos que fazer, que é arrumar a solução, né? Então, essa parte do método fica para o especialista, ele entra depois, né? É o especialista que vai acompanhar. E mesmo assim, eu conheço muito empresário que é da velha guarda, assim, que dá no mercado há 20, 30 anos, que o método dele de acompanhar os projetos é no caderninho, e eu acredito que está valendo, né? O que não pode é não fazer porque não tem um método. Isso que não pode ficar dando desculpas. Se tiver que fazer um post-it colado na parede, pode fazer também, que vai funcionar do mesmo jeito, porque o que faz um método ou uma estratégia dar certo é a atitude das pessoas que vão implementar. Não é o sistema em si. Então, essa dica ela é muito valiosa, gente. Eu sou uma pessoa da área de gerenciamento de projetos, então a minha formação a vida inteira foi nisso, eu sou especialista nesse tema, entendo muito de tecnologia, adoro tecnologia e eu sei que ela tem o lugar dela, que não substitui o nosso lugar, o brilhantismo do ser humano e da equipe motivada a arrumar uma solução. A solução vem. Bom, eu fui profissional de TI durante 25 anos da minha vida. Então, fui programador, analista de sistema e administrador de banco de dados. Sim. A tecnologia é uma grande facilitadora para que a gente coloque a nossa criatividade em prática. Sim. Certo? Então, a tecnologia, ela facilita. Uhum. Ela dá dinamismo, ela dá maior alcance, ela dá escala, ela, né, uma série de coisas. Mas a criatividade é nossa. A criatividade certo? é nossa. A criatividade é nossa. Juliana, nós somos um povo com muita iniciativa. Uhum. Só que o brasileiro tem pouca acabativa. Uhum. Temos muita criatividade, mas a gente ou não coloca em prática ou não chega no final. A gente fica pela metade. Uhum. Certo? E a Alessandra entrou aí agora. Alessandra, eu falei bastante de você na primeira live. Tá? E a gente não coloca as coisas em prática, ou seja, não gera acabativa. Fale um pouco para a gente aí da importância da acabativa, por favor. Vamos falar disso. Eu tenho falado muito desse assunto, viu, Solimar? Porque a liderança completa, ela tem dois pilares muito, muito claros. E às vezes a gente diz o seguinte: nossa, a gente identifica a liderança nas pessoas por conta da iniciativa que elas têm, de falar com alguém, de assumir a responsabilidade, de propor ideias. E aí, com o tempo, a gente descobre que aquele líder não consegue sustentar aquele projeto ao longo das semanas, dos meses que seguem. Portanto, ele não tem a sustentação. E para você ter uma liderança eficaz, uma liderança que conduz as pessoas a algum resultado, porque, né, se você não lidera sem ir para lugar nenhum, você tem que ter um lugar para ir, né? A visão tem que estar clara. Precisa da sustentação. Então, a tecnologia, as ideias e as pessoas juntas podem criar uma energia maravilhosa para a gente trilhar um grande caminho. Agora, o dia a dia da execução, ela precisa ser alimentada por duas coisas fundamentais. A primeira delas é o entusiasmo. A gente não coloca coisas de pé se a gente não comprar aquela ideia. A gente só faz as coisas acontecerem se a gente acreditar realmente que aquilo dá resultado. Para a gente poder ter compromisso e querer acordar cedo e às vezes perder a noite, perder o sono à noite porque algo precisa acontecer
e você está muito entusiasmado com aquilo. A segunda coisa é a disciplina, porque a partir do momento que você assumiu um compromisso, nem que seja consigo mesmo, você precisa estar disciplinado para cumprir, senão a gente não sai do lugar. Então, quer melhorar a sustentação, quer fazer esse projeto sair do lugar, crie compromissos com outras pessoas, crie um método de follow-up, aí a tecnologia vai te ajudar demais, né? Programa reuniões. Ah, não gosto de reunião, é chato, não tem problema, marca um happy hourzinho, daqui a pouco a gente já vai poder fazer um happy hour. Marca um happy hour, sendo que a primeira hora é para prestação de contas e depois vai relaxar um pouco. Cria algum modelo de relatório, pede alguém para te cobrar, mas a gente precisa desenvolver a disciplina para isso. Eu fico muito triste quando eu ouço a expressão de que o brasileiro não é de terminar as coisas que começa, porque nós somos o povo mais criativo do mundo. E nós somos um povo muito alegre, portanto, nós já temos a centelha, né, da liderança, que é o entusiasmo, e temos a criatividade do nosso lado. Mas enquanto a gente não tiver a sustentação, a disciplina que um alemão tem, que um japonês tem, a gente não pode assumir a liderança, né? Não é justo. Sim. Bom, vamos lá então. Primeiro, pessoal, aí clica no aviãozinho e no coraçãozinho. Convida seus amigos no aviãozinho e manda coraçãozinho pra gente. Segundo, eu queria falar sobre criatividade agora com inovação, né? A inovação é quando a gente pega algo, uma ideia que a gente teve, né, e consegue gerar resultados em cima disso, fazendo alguma coisa diferente. Tem uma empreendedora que está aí na nossa live agora, o nome dela é Alessandra, aquela acabou de dar um aceninho para a gente aí, que ela tem um salão de beleza aqui em Jerônimo Monteiro, com uma cidadezinha pequenininha do estado do Espírito Santo, sul do Espírito Santo aqui. E a Alessandra, ela é muito antenada, é uma pessoa muito empreendedora, e a gente entende criatividade também quando, por exemplo, a Alessandra, ela viaja muito, ela faz muito cursos em São Paulo, ela se relaciona muito com profissionais referências a nível Brasil, ela investe muito, né? E ela consegue fazer o seguinte, ela consegue ser criativa, inovar, mas dentro da realidade do cliente, da cliente dela, aqui do sul do estado do Espírito Santo, que a maioria dos clientes dela são aqui do sul do estado do Espírito Santo. Ou seja, ela consegue, usando criativamente os recursos, o conhecimento, as técnicas que estão rolando por aí, ela consegue usar isso criativamente e impactar positivamente a vida das clientes dela, gerando resultado, gerando valor, gerando solução. Ela vende vivência, ela vende experiência, ela não vende o serviço dela. Ela vende muito mais, ela vende autoestima, né? Então, através da criatividade que ela coloca em prática e conseguiu inovar aqui no nosso sul do estado, o conceito de salão de beleza em vários aspectos, ela consegue impactar muito positivamente as pessoas. E, por exemplo, para você conseguir uma agenda no salão de beleza dela, precisa de 6 meses. Uau! Já estava curiosa para poder conhecer o salão. 6 meses. Entendeu? E ela está aqui numa cidade chamada Jerônimo Monteiro, que deve ter 12, 15 mil habitantes, pequenininha. E ela, ou seja, é possível em qualquer lugar, em qualquer segmento, em qualquer cidade, né, você ser criativo e você inovar. Com certeza. Inclusive em qualquer negócio, né? A gente pode ser criativo na nossa vida pessoal, a gente pode ser criativo no trabalho, a gente pode ser criativo com nós mesmos. A questão é querer, porque ser criativo não vou dizer que dá trabalho, mas não é coisa para preguiçoso, né? É coisa para quem quer mudar a realidade. Ó, Alessandra, já aceitei o convite, tá? Vou sim visitar você aí em Jerônimo Monteiro. Eu conheço o estado inteiro, trabalhei um tempo no DR, então eu conheço essas estradas todas aí, eu passei por elas visitando. Então tá aceito o convite. Então a criatividade, ela não é coisa para quem não gosta de pensar, não. Ela é coisa para quem gosta de observar, para quem gosta de aprender, quem gosta de conhecer novas pessoas e de conversar.
Então, às vezes, assim, uma pessoa que pode ter algum problema para liberar a criatividade, aquelas pessoas que não gostam de ouvir outras pessoas, porque a melhor forma de você liberar a sua mente para novas ideias é trocar, né? Ó, a Mara mandando um coraçãozinho para nós aí, a Mara, queridíssima amiga. A Mara é a próxima. Mara top, criativa até o último fio de cabelo. Então, a pessoa que gosta de ouvir, gosta de aprender e que sabe que você ter a vida um pouco mais otimista é melhor do que você ter a vida mais pessimista, né? Se acreditar que pode mudar, ela vai ter uma tendência a desenvolver coisas diferentes, fora da caixa, e a aplicar isso, né? Porque você tem uma ideia para ficar na gaveta, né? O mundo não é movido de ideias na gaveta, né? E sim de coisas. Isso vicia, ô Juliana? Depois que a gente se acostuma com isso, isso vicia? Vicia. Vicia. Essa semana mesmo eu tive com uma colega que ela é especialista em eventos, aqueles eventos de grande impacto, né? Que chama de live marketing. E era uma coisa que eu não conhecia, assim, não era uma área que eu tinha muito domínio. Então, eu fui perguntar para ela, me fala do seu negócio. E aí ela me explicou um monte de coisa e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, bacana, né? Mas seu negócio foi muito impactado com a quarentena. Ela falou, foi bastante. Eu falei, mas você já pensou em fazer a mesma coisa digital? Aí ela parou assim, respirou fundo. Como você pensa isso? Aí pronto, ela me deu espaço. Eu comecei a dar ideias para ela, ideias. A cabeça dela ficou fervendo. Chamou a sócia, fizemos uma outra reunião e já estamos pensando numa parceria, né? Porque os nossos treinamentos são treinamentos presenciais. A gente tem feito algumas atuações online, a gente tem feito cafés com os nossos masterminds, temos feito mentorias, temos feito essas rodadas de MASP, mas daí você ter algo estruturado online, ainda não chegamos nesse ponto. E aí eu falei, quem sabe a gente pode caminhar juntas um tempo na nossa vida, né? E ficamos aí com uma estratégia de conversa, porque a pessoa que tem a mente criativa, realmente ela se expande o tempo todo, porque toda hora ela está observando algo que pode fazer. A Mara está dizendo aqui que se a gente não for criativo, a gente está fadada a todo tipo de falência. E é verdade. Também as pessoas que são mais criativas, elas podem ganhar o mundo, né? O que foi a criatividade de Steve Jobs para inventar o iPhone e mudar completamente o padrão de comunicação mundial, né? O que ele fez foi incrível. Um nível de criatividade muito alto, né? Muito, muito. Aí eu vou só dar uma contribuição. Para quem a Imaculada estava aí agora há pouco, não sei se ela está aí ainda, mas quem trabalha com análise comportamental, principalmente a metodologia DISC, existe 4 tipos de perfil. O dominante, influente, estável e o analítico. O influente é o cara criativo. É o top de linha do criativo. Só que ele tem uma dificuldade. Ele não consegue muito ser acabativo. Ele é muito criativo. E aí, Juliana, em cima disso, por exemplo, aí o dominante é o cara que realiza. É o cara que faz acontecer, é o cara que acha a solução, é o cara que é prático, é o cara que dinamiza o negócio e tal. E aí eu queria que você falasse sobre a importância de equipes, né, heterogêneas aí, com perfis bem diferentes, para fazer essa criatividade funcionar. Quanto que é importante a gente ter uma equipe aí bem heterogênea? Perfeito. E esse assunto é um assunto tão legal, eu gosto tanto disso, que eu acho até que a gente pode marcar uma outra live depois, para falar mais. Eu gosto muito do DISC, conheço. Nós temos mais uns 10 minutos, mais ou menos, tá? Vou tentar, então, tá? Tá. Eu sou um D, dominante. Segundo um amigo meu que fez a análise do meu relatório. Ele falou que eu sou um D77, dominante mais do que todos os dominantes que ele conhece. Mas eu sou extremamente criativa, porque criatividade é uma habilidade que você desenvolve. Isso é importante a gente saber.
toda competência ela é desenvolvida. Algumas pessoas, elas já são mais criativas. Você fala assim, nossa, mas essa pessoa é um vendedor nato. Ah, mas essa pessoa nasceu criativo. A gente tem que olhar a história da pessoa, porque se a pessoa é muito criativa, provavelmente na infância ela foi muito estimulada. Porque os perfis comportamentais a gente vai ler mais lá na frente, né? Enquanto a vida dessa pessoa veio acontecendo, ela teve um pai, uma mãe, uma professora, uma avó, um tio, um irmão que estimulou demais essa competência dela e por isso ela apresenta uma habilidade, né, uma competência mais aflorada do que as outras pessoas. Mas não é impossível, todas as pessoas podem desenvolver todas as competências. A gente treina todos os dias pessoas querendo melhorar a oratória, querendo falar melhor em público, querendo ser uma pessoa mais agradável, querendo ser mais criativo. E a gente vê os resultados acontecer porque nós somos seres que aprendem. E a gente entendendo isso, é uma questão de dedicação, né? Você vai dedicar mais, vai aprender mais. Vai dedicar menos, vai aprender menos. Sobre a formação da equipe, isso é tão importante a gente desenvolver essa habilidade do I, né? Que é o influente. O influente, ele também é uma pessoa diplomática, né? Ele quer ali as pessoas em harmonia, sabe fazer a venda da ideia, sabe fazer o jogo relacional. Então, todos os líderes, eles precisam desenvolver essa habilidade da influência, da influência do interpessoal. Por quê? Porque quando você junta um D, como você falou, que a gente faz um contraponto no enneagrama, né, que seria um padrão 8, ele naturalmente é uma pessoa um pouquinho menos amável, digamos assim. Então, o cara que faz as coisas acontecer, o cara que pega e monta o plano de ação, ele não gosta muito que mude de ideia, que altere o planejamento, não gosta muito que as pessoas fiquem enrolando para começar, ele quer partir para a ação. Então, eventualmente, ele pode ser uma pessoa um pouquinho mal educada, um pouquinho não está sendo bem compreendido. Então, o líder que entende e consegue fazer a sua equipe entender que as habilidades se complementam e não se atrapalham, porque se você juntar um monte de D trabalhando juntos, eles vão ser bons para executar, mas eles não vão ter ideias inovadoras, esse negócio vai morrer. Se você Não, por isso que eu estou falando para você falar sobre a importância da equipe heterogênea, ou seja, uma equipe com perfis, né, bem diferentes. Sim. Aí se você junta um monte de I, né, um monte de influente, eles vão ter muitas ideias e não vai vir a fatura no final para poder pagar o salário. Então, o líder, ele precisa entender de inteligência interpessoal, porque ele precisa azeitar essa relação. E quanto mais pessoas diferentes ele tiver dentro da sua equipe, maior a chance dele cobrir todas as necessidades de um processo. Então, vou dar alguns exemplos. Eu gosto muito de falar do enneagrama, porque é um assunto que eu tenho mais domínio, né, porque tem na nossa prática de treinamento. Você tem padrões de 1 a 9. Cada padrão expressa um comportamento com mais excelência. Por exemplo, o padrão 1 ele é mais perfeccionista. Você tem um padrão 6, que ele é mais questionador. E você tem um padrão 7, que é criativo, e um 8, que é executor. Então, quando se junta eu falei esses 4 padrões por um motivo especial. Quando se junta esses 4 padrões, você tem um o tempo todo dando ideia, um querendo executar e um perguntando, questionando o tempo todo se aquilo vai dar certo. E um outro querendo planejar o planejamento ideal. Ou seja, aparentemente isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Se as pessoas não entendem que isso é uma força e não uma fraqueza, o projeto não vai sair do papel. Agora, quando se entende que é uma força, aquele que é um padrão perfeccionista, ele vai ter um tempo para poder fazer o planejamento dele. Olha, eu preciso de 3 dias para fazer esse planejamento. Beleza, faça o melhor que você pode fazer em 3 dias. O outro que é questionador, ele precisa do tempo dele para ele levantar os possíveis problemas. E a gente precisa entender, porque ele está nos protegendo, ele vai achar erro. E aquele erro que ele vai encontrar pode salvar o seu projeto, porque você vai poder replanejar. Ao passo que, se a gente não entende isso, um padrão 6 e um padrão 8, eles vão se matar, porque o 6 aparentemente não quer que a coisa aconteça, porque na verdade ele está procurando os erros. Ele quer que aconteça. Então,
Uma grande habilidade da liderança é entender esses padrões e fazer eles conviverem bem, explicar sobre essas potencialidades de cada um e integrar a equipe nesse ponto, respeitando essas necessidades, porque não é porque fulano é assim que ele está errado. Se ele é assim, ele pode salvar o nosso projeto. É isso que a gente tem que entender. Então é fundamental. Fazendo uma interferência rápida. As pessoas estão ouvindo isso, acham que isso é só nas equipes de alto nível. Não. Uma equipe de faxineira. Você tem lá 10 faxineiras. Vai ter faxineira dominante, vai ter faxineira influente, vai ter faxineira analítica, vai ter faxineira estável, vai ter gente do Enneagrama 1, 2, 3, 4 e tal, do 1 a 9. E aí, independente da sua equipe, pode ser um professor em sala de aula. Qualquer, a sua igreja, a sua família, onde juntou muita gente, tem perfis diferentes. E você vai precisar saber conduzir isso para que essa criatividade ela venha à tona e gere resultados. Porque também não adianta só vir à tona e não gerar resultados. Então, precisa da gente entender e conseguir trabalhar esses vários perfis, seja em qualquer ambiente, né? Isso. Porque é um desafio de quem lida com equipe. Trabalhar perfil comportamental. E não dá para ficar exigindo demais de uma pessoa, por exemplo, estável, que ela seja criativa como um influente. Isso também é injusto isso, né? Porque o influente, ele é influente porque a vida inteira ele foi treinado para ser influente. Por isso ele é. Então tem que entender isso também. Agora, aquele estável, quando ele der uma ideia, tem que parar para ouvir, porque provavelmente foi uma ideia muito bem pensada. O influente ele vai dar 1000 ideias, o estável vai dar 2 ou 3. E nessas 2 ou 3, você também pode ter a chave. Então, o influente pode estimular as ideias do estável. Nós temos que entender isso. Um ajuda o outro, e não ao contrário, né? Dentro de casa, Solimar, então isso é demais. Eu sou um perfil, um padrão dominante, meu marido é um padrão estável. A tendência é que eu pegue no pé dele o dia inteiro. E é mais ou menos isso que acontece mesmo, né? Porque eu tenho muita iniciativa, eu quero fazer as coisas acontecer e tal. E por ele dormia muito, seguia a rotina e estava tudo certo. Então, ele tem trabalhado muito a iniciativa dele e eu tenho trabalhado a minha paciência também, o meu entendimento, para que a gente entenda que eu vou ter as ideias. As ideias que ele comprar vão ser finalizadas. E aí o casamento é perfeito. Bom, Juliana, só aqui a gente tem uns 2 minutinhos aí para você fazer tipo um encerramento, né, um fechamento aí do assunto, porque daqui a pouquinho tem uma outra live, tá? E aí eu gostaria que você fizesse aí um fechamento, um resumo, um encerramento da forma que você achar conveniente. Tá bom. Você está fazendo uma maratona, né, gente? É muito bacana esse trabalho que o Solimar está fazendo, trazendo muita gente para falar de vários temas. E esse tema da criatividade para a recuperação dos negócios, ele é muito importante, porque as pessoas estão precisando abraçar ideias novas para gerar... Só um segundinho. Quem tá nessa live, continue, porque vai sair a Juliana e vai entrar a Mara. Concorda que vale a pena ficar? Aqui para carregar. Concorda que vale a pena ficar? Com certeza vale. Então vai lá. Muito a pena. Então, você que está aí, reúna o seu time, converse sobre ideias, olhe soluções, busque soluções, deixe os problemas para lá e busque as soluções. O problema é o seu ponto de partida, mas onde você quer chegar é na solução adequada para preparar o seu negócio para o próximo momento que vem aí. E aí eu posso deixar aqui algumas dicas de leitura, tá? Eu indico Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Legal. Indico A Lei do Triunfo para o Século XXI, do Jamil Albuquerque. E indico A Arte de Lidar com Pessoas, que nós vamos trabalhar por dentro, vamos trabalhar a nossa liderança e vamos trabalhar a nossa equipe. E aí você tem um fechamento perfeito para viver um grande momento nessa próxima era que nós estamos entrando. Obrigada, Solimar, por essa participação, por essa oportunidade. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Juliana, eu prometo que eu vou assistir a Mara. Vamos lá. Quem quiser entrar em contato com você, pode ser pelo seu direct, pode mandar uma mensagem para você pelo direct, pode ser assim. Direct, acompanhar os eventos da Mastermind, muita coisa online acontecendo, que a gente informa tudinho.
Ok. Ô, Juliana, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua dedicação, por você ter aceitado o meu convite, tá? Obrigado pelas suas experiências, vivências e conhecimentos que você compartilhou com a gente. Sei que o tempo foi curto, muito conhecimento. Eu vou entrar em contato com você depois para a gente montar alguma coisa mensal, uma vez por mês, a gente sentar e conversar. Dentro de tudo isso, escolher alguns pontos específicos e conversar melhor sobre algumas coisas específicas, tá bom? É um grande prazer. Fique com Deus. Até breve. Quem está entrando agora, não saia do meu Instagram, que vai estar entrando daqui a 5 minutinhos a Mara. Então permaneçam aí, que daqui a 5 minutinhos começa a Mara. Obrigado aí, Juliana.